Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios Sem Trela, um podcast onde falamos sobre como ir do zero ao lucro sem qualquer tipo de investimento externo. O meu nome é Tiago, sou empreendedor e o tópico do episódio de hoje é a diferença entre trabalhar em Portugal e trabalhar lá fora. Mais precisamente, trabalhar na Europa, na Alemanha, na Holanda. Quais são as grandes diferenças? Eu, em 2015, mudei-me para a Alemanha, onde trabalhei na Trivago, Hotel Trivago, e depois numa pequena startup. E quero-vos dar um pouco da minha experiência, mostrar o que é diferente em trabalhar na Alemanha, neste caso, e também vou-vos dar exemplos de amigos meus que trabalham na Holanda, que trabalham noutros países, e comparar um pouco com a experiência de trabalhar em Portugal. E depois também dar um bocadinho da minha opinião sobre o que é que pode ser melhorado aqui em Portugal para estarmos um pouco mais próximos daquilo que se faz lá fora. Por isso vai ser o tópico do episódio de hoje. Antes de mais, se estão a ouvir isto no Spotify ou estão a ouvir isto no YouTube, eu agradecia muito que pudessem ajudar este podcast a crescer. E para tal, se estão no Spotify, é só fazer um scroll up e clicar no botão seguir. E se puderem deixar também uma review, é só clicar aí na estrelinha e clicar em 5 estrelas. E se estão no YouTube, basta clicarem no like e subscrever o canal para crescermos e para este podcast chegar a mais pessoas e conseguirmos espalhar aqui um pouco do mundo do empreendedorismo, mais precisamente do mundo do bootstrapping. Como vocês sabem, eu foco muito na parte do bootstrapping, que é esta parte de criar uma empresa, criar um produto sem qualquer tipo de investimento externo. Todas as quartas-feiras temos um episódio novo e hoje, como é quarta-feira, vamos desde já começar com este tópico de qual a diferença entre trabalhar em Portugal e trabalhar no estrangeiro. Então, eu na verdade nunca trabalhei em Portugal para outros. Ou seja, estou um bocadinho limitado aqui. Por isso, os exemplos que eu vos vou dar é um pouco dos exemplos das pessoas que estão à minha volta, que trabalharam cá e que eu acompanhei muito perto, nomeadamente os meus amigos e a minha mulher. Eu, depois de sair da faculdade, aliás, ainda estava a terminar o curso, tive a oportunidade de trabalhar para Düsseldorf, na Alemanha. Uma empresa muito conhecida na área da tecnologia, pelo menos na altura era, e agora acho que ainda é conhecida, que é a Trivago. É muito conhecida pelos anúncios televisivos que a Trivago fazia, Hotel Trivago, que toda a gente, ou muitas pessoas conhecem porque fartavam-se de passar na televisão. Por isso, eu, o meu background é programação e estava completamente fascinado pelo mundo do Silicon Valley. Lembro-me de um filme muito marcante que eu vi, chamado The Internship, com dois atores bastante famosos, mas a ideia é que são dois dinossauros da indústria, eram dois vendedores que perderam o emprego e decidiram se reinventar indo trabalhar para a Google. E depois mostram, aquilo é gravado nos escritórios da Google, e mostram as condições que eles tinham, andaram de bicicleta para todo o lado, o bar com tudo, uma série de coisas gratuitas, os escorregas, as salas. E eu fiquei um pouco fascinado com este mundo tecnológico, com este mundo da tech. Então eu queria encontrar algo nessa área. Eu queria encontrar algo semelhante a isso. E encontrei isso na Trivago. Nessa altura, aqui na Europa, principalmente na Alemanha, haviam poucas empresas que seguiam essas linhas dos tech, dos escritórios tipo Google, Apple, etc. Então encontrei a Trivago. E foi a minha primeira experiência a trabalhar full-time para outros. Aqui em Portugal, como já tinha dito, estava ainda a terminar o curso. E fui para lá. Agora, também é verdade que eu fui para a Trivago numa altura em que estávamos no pico do tech. Na minha opinião, neste momento se calhar encontramos isso um bocadinho com o mundo da inteligência artificial e tudo mais, mas no mundo da tecnologia, no mundo da programação, acho que o auge foi exatamente naqueles anos, entre 2015 e 2020. E eu fui mesmo para a Trivago na altura, que não só era o auge
do mundo dos programadores, mas também o auge da Trivago. A Trivago estava mesmo no seu pico, ou seja, havia muito, muito dinheiro. E foi isso também, na minha opinião, que me ajudou a arranjar este emprego, porque eu não tinha experiência. Nessa altura, não tinha experiência, estava muito a entrar. Eu lembro-me que ainda nem sabia o que era o Git, para quem são programadores. Ou seja, havia muitas coisas que estava muito, muito verdinho. Mas eles deram-me essa oportunidade. E nessa altura, em 2015, aqui em Portugal, não é que tenha melhorado muito, muito mais, mas as condições de trabalho eram outras. Para começar logo com o salário. Eu, quando fui para a Trivago, eles perguntaram-me, que é aquela pergunta inicial que fazem em, em muitas entrevistas de emprego, que é: quanto é que tu estás à espera de ganhar? Que é uma pergunta que nos deixa sempre com alguma ansiedade, porque nós não queremos dizer de mais nem de menos. Tentamos mais ou menos, se estamos dentro do mercado, dar valores que façam sentido dentro do mercado, mas eu, estando no mercado português, ainda por cima nunca tendo trabalhado em Portugal sequer, não sabia bem qual o número a dar. Nessa altura eu lembro-me que vi no website da Glassdoor, que é um site de reviews de trabalhadores, que basicamente tem dados sobre como trabalhar em várias empresas, e quais são os salários, quais são as experiências, reviews e tudo mais. E eu vi mais ou menos ali um valor, e eu lembro-me que achei o valor até bastante alto, e disse: ok, eu aqui como sou júnior, vou-lhes pedir um valor. Eu acho que foi, eu agora não sei bem os números ao certo, mas era por volta dos 30 mil euros ano. Ora, 30 mil euros ano, aqui em Portugal, ainda hoje, é um salário muito bom. Começar logo com 30 mil euros júnior, acabadinho de sair da faculdade, era uma coisa impensável. Mas eu pensei: bem, vou aqui dizer 30 mil, eles depois negociam comigo, baixam um bocadinho e vamos a isso. Passámos pelo processo das entrevistas. Entretanto, eles convidaram para ir lá para uma entrevista presencial em Düsseldorf. Voei para Düsseldorf. E quando entrei naqueles escritórios, fiquei boquiaberto. Porque eram umas condições completamente diferentes. Cada sala de reuniões que haviam tinha um tema diferente. Mas temas mesmo criativos. Aquilo era quase como um museu. Eu lembro-me que depois trouxe várias pessoas, vários amigos e familiares à Trivago, e nós passávamos sempre pelos escritórios, porque aquilo era quase como visitar algo novo, um museu, porque havia a sala dos bombeiros, havia que tinha um polo dos bombeiros, nós tínhamos que estar em pé, depois havia uma sala para cada capital com decorações diferentes. Eu lembro-me que na entrevista, ainda me lembro da sala, o nome da sala em que eu fui entrevistado, que era a Helsinki, que é um país, é a capital da Finlândia, que é no norte do, do continente europeu, ou seja, muito frio. Então aquilo era à base disso. E era engraçado, porque eu mal entrei, vi o rabo de eu acho que era um veado. E de um lado estava o rabo, do outro lado estava a cabeça, a sair, como se tivesse entrado dentro da parede, e do outro lado a sair da parede. E eu: o que é isto? Isto é uma sala de reuniões. E tudo muito topo de gama. Depois de um lado tínhamos uma televisão grande, com uma câmara, tudo preparado para ter reuniões remotas, tudo muito confortável. Sentámos, tivemos a reunião, tivemos a entrevista. E eu acho que a entrevista me correu, vou ser muito sincero, mais ou menos. Eu ali várias coisas que eu achei: epá, estou-me aqui a fazer perguntas de coisas que eu não sabia. E fui para casa, assim meio incerto, sem saber se teria passado, se não teria passado. O que é que sucede? Depois, não sei, um mês, recebo um e-mail a dizer: parabéns, foste aceito na Trivago e vais trabalhar. E eu: ok, boa. Qual é que é o salário? Lembram-se que eu tinha dito que o salário que eu tinha pedido era 30 mil euros. E não é que eles me dão um salário superior àquilo que eu pedi. O salário inicial era por volta dos, acho que era 37, 38 mil euros. Uma coisa absurda. Pá, eu lembro-me quando vi aquilo, não queria acreditar. What? Eles vão pagar. Eu lembro nessa altura, achava que tinha havido um engano. Que eles: como é que é possível eles estarem-me a dar este salário? Isto não faz sentido nenhum. Isto é um salário muito superior. Este salário em Portugal é de um sénior, praticamente.
na altura. E depois, lá confirmei com eles e eles disseram, não, está correto, é esse o salário. Ora, logo aí eu notei uma diferença gigante. Que é, ok, eles aqui pagam bem. Não tem nada a ver com os salários que praticam em Portugal. Mas vocês podem estar a pensar, ok, mas se calhar lá o custo de vida também é muito superior. Mas a verdade é que não era. Não era e não é. Mas nessa altura não era. Só para terem uma noção, eu arrendava um apartamento, nessa altura dividia com um colega um apartamento relativamente recente, bem localizado, muito perto do escritório, no centro do Düsseldorf, e os valores que pagávamos eram por volta dos 800 euros para duas pessoas, ou seja, 400 cada um. Nessa altura, se calhar nessa altura era um pouco superior às rendas que se praticavam cá, hoje em dia não, como sabem, Lisboa está caríssima, mas nessa altura, mas era pouquinho superior. E depois a restauração, os supermercados, é verdade que eram um bocadinho superiores, mas comparativamente com o salário, se fizéssemos essa relação, era uma relação muito mais interessante, salário-custo de vida, em comparação com o salário-custo de vida aqui em Portugal. Mas isto não terminou por aqui. O que foi ainda mais interessante foi a experiência dos meus primeiros meses para perceber realmente, e foi aí que eu percebi realmente a grande diferença. E vou-vos desde já dizer as condições. Primeiro de tudo, quando entramos na Trivago, não há limite de férias. Eu sei que isto é um conceito um pouco estranho, mas o que é que significa isto? Não há limite de férias. Será que eu posso chegar lá e tirar 6 meses? Não, claro que não. Mas é um pouco com base no bom senso. Eu tirava mais ou menos por ano cerca de 30 dias de férias. Ora, conheço pessoas com 30 anos, 40 anos de carreira que neste momento em Portugal têm 25 dias de férias. Eu comecei logo com esta flexibilidade que me permitia tirar 30 dias de férias. O que para mim, vivendo no estrangeiro, era ótimo, porque permitia-me não só vir a Portugal, como também explorar a Europa e fazer as minhas viagens. Depois, as condições de trabalho. Não havia hora de entrar nem hora de sair. Não se tinha de picar o ponto. E eu lembro que nessa altura era muito estranho para a minha mãe, porque eu sempre gostei de trabalhar até tarde. Neste momento estou a gravar o podcast, para ter uma noção, são 3 da manhã. Ou seja, eu gosto de trabalho mais à noite e de madrugada, e mesmo nos estudos. Eu lembro-me que estudava até às 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã. Então, para mim, eu sou mais produtivo à noite e prefiro trabalhar até mais tarde e depois entrar mais tarde. E eu lembro-me de começar a ir trabalhar às 10, 10 e meia, às tantas ia trabalhar às 11, começava às 11. E a minha mãe dizia, pá, Tiago, mas tens certeza? Vê lá, se calhar tu não percebeste isso bem, se calhar vão-te despedir. Mas nunca, nos 6 anos que eu trabalhei na Trivago, disseram que eu tinha que ir mais cedo. Nunca. Ou seja, havia uma confiança, um grau de confiança nos trabalhadores que era impensável. Mas também não fica por aqui. A minha primeira tarefa na Trivago, e como se recordam, eu fui como júnior. Sem perceber, percebia muito pouco. Obviamente sabia as bases, sabia um pouco de programação, mas muito simples. E uma das primeiras tarefas que eles me deram foi fazer a migração do GitLab para o Bitbucket. Para quem é programador sabe o que eu me refiro. Para quem não é, é basicamente fazer uma migração de dados, dos dados do código do website da Trivago, todo o código que é feito na Trivago, e fazer uma migração de um sistema para outro. Ora, isto é um sistema que é utilizado por todos os programadores da Trivago diariamente, praticamente a toda a hora. Que qualquer problema que haja nessa migração, qualquer downtime, vai afetar a empresa toda. Para vocês terem mais ou menos ideia da magnitude do projeto que me deram e disseram, Tiago, este projeto é teu, safa-te, faz isso. Se tiveres alguma questão, se precisares de alguma ajuda, falas aqui com os membros da tua equipa, com os membros mais séniores, pá, mas safa-te. E é isto. Pá, e eu, obviamente que foram ali, foi um trabalho de meses, e foram meses em que eu fartei-me de trabalhar. Ou seja, mesmo havendo este limite de flexibilidade de horário, eu nessa altura estava a trabalhar mais do que as 8 horas. Mas também porque eu queria.
Ou seja, nunca me foi imposto, nunca tive essa pressão. Os meus colegas, principalmente na Alemanha, chegavam às 5 e iam-se embora. Nunca senti pressão nenhuma, 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 nenhuma. Eu ia dizendo, olha, não consegui isto, não consegui aquilo. Não sentia pressão. Mas eu queria provar que conseguia fazer isto. Pá, e foi uma aprendizagem incrível. Lembro-me depois, quando fizemos a primeira vez esta migração, nós tínhamos que avisar a empresa toda. Dizíamos, atenção, às 6 da tarde vai começar a migração, vai durar 1 hora, ninguém pode utilizar e esperemos que os dados todos funcionem. A primeira migração não funcionou, houve 2 ou 3 erros que nós depois tivemos de reverter e dizer não funcionou. A segunda lá funcionou e fizemos a migração completa. Mas estamos a falar, para quem percebe disto, estamos a falar não só do código, mas dos pull requests, dos comentários, das reviews, tudo. Foi um script que teve de ser criado ali. Usei o Python para criar esse script, mas foram, como eu disse, meses e meses de trabalho para ter certeza que aquilo funcionava bem. Mas foi o meu primeiro projeto. E desde então, que depois foram dando outros projetos. E eles valorizavam. Uma coisa que eu gostei muito era, eu sempre fui uma pessoa que sou inquisidor, gosto de perguntar porque é que as coisas se fazem de uma maneira e não se fazem da outra. Que é algo que às vezes pode ser tomado como algo chato. E eu sinto que isso acontece aqui um bocadinho em Portugal. Vem uma pessoa nova, vem questionar as coisas e a resposta às vezes é, olha, Tiago, é assim que sempre foi feito, é assim que sempre será, não contestes, faz. E era um bocadinho isso, eu ia um bocadinho a medo, eu vinha um bocadinho com essa ideia. Apesar de nunca ter trabalhado aqui em Portugal, obviamente, sabendo como é que essas coisas se faziam, eu ia um bocadinho com esta ideia de, pronto, se calhar eu sou júnior, tenho que ouvir os mais avançados. Mas devagarinho ia introduzindo as minhas perguntas, ia questionando. E o que eu me fui deparando é que haviam perguntas que eu fazia que ninguém me sabia responder. Eu dizia, mas porquê é que vocês fazem isto assim? E eles, olha, não sei. Boa pergunta. E em vez de me deitarem abaixo, em vez de me calarem, eles incentivavam-me a questionar mais. Eu senti que essas minhas perguntas eram valorizadas. E quando eu tentava fazer alguma coisa para o mudar, isso era apoiado. Então, foi uma escola incrível, esta Trivago. Não só porque aprendi com programadores incríveis, com muito mais experiência do que eu, de todo o mundo, como foi um boost para o meu ego enorme. Um júnior acabadinho de entrar podia ter sido completamente destruído. E aqui é que eu quero desde já fazer um paralelismo com Portugal. Porque o que eu sinto que acontece em Portugal é que uma pessoa que entra no emprego, em vez de ser encorajado, em vez de ganhar confiança, não, é completamente esmagado. Completamente esmagado. Ora, eu acho que e com a experiência que eu tenho com os amigos e familiares que trabalham aqui em Portugal, se alguém entrasse, e obviamente não estou a dizer que são todas as empresas, estou a dizer mais na maioria, e também a minha experiência de Trivago não quer dizer que seja igual em todas as empresas na Alemanha. Mas, comparando empresas tech, por exemplo, ou empresas de tecnologia de um lado e do outro, o que eu sinto que aconteceria em Portugal, para já, desde a primeira coisa que aconteceria é que o salário inicial nunca seria esses 38 mil. O salário inicial em Portugal, nessa altura, eu nem sei, devia estar para um programador, se calhar nos 20 mil. 20 mil já era bom. Mesmo hoje, eu depois, passado vários anos, em que candidatei para uma empresa aqui em Portugal, em que eu pedi 45 mil, e aí já era bastante mais sénior, e foi-me logo negado. Esse valor foi impensável, por isso os 37 mil, sinceramente, eu acho que ainda há poucas profissões aqui em Portugal que conseguem fazer esses salários. Por isso houve logo uma grande diferença. A segunda grande diferença era realmente nesta atitude. A atitude de encorajar. Da atitude de, olha, este rapaz está aqui com uma atitude inquisidora. Vamos dar alguma liberdade. Vamos deixar, ver o que é que ele ou ela conseguem fazer. Em vez de haver, se calhar, um medo de, esta pessoa vem aqui mudar, vai-me roubar o trabalho, de repente vai ser o meu chefe.
ou vai aqui destabilizar a equipa, em vez de ter esse medo e de cortar logo as pernas e dizer, olha, não, tens que fazer assim e pronto. Não. Encorajaram e deram-me também uma confiança incrível e muito importante para alguém que estava a começar. Essa confiança que me deu esses primeiros anos de Trivago foi a confiança que se calhar depois me permitiu fazer o que eu faço hoje, em ser um empreendedor e ter o meu próprio projeto. E eu acho que isto é tão importante, tão importante. E ao mesmo tempo que eu estava aqui a começar, tinha um amigo meu da minha idade que estava a começar aqui em Portugal e era uma experiência completamente oposta. E uma das coisas que eu também senti e que ele me contava era a questão da zona cinzenta aqui de Portugal. Nomeadamente, ele dizia-me que, Tiago, eu agora tenho que ir ali ao IFP para dizer que este é o meu primeiro trabalho para ver se eles me dão lá aquele desconto que o Estado dá aos primeiros trabalhadores, aqueles estágios remunerados. E eu, o quê? Tens que ir lá. Mas não é o teu primeiro trabalho, este é o teu segundo trabalho. Sim, sim, mas como o primeiro não contou bem, eu posso ir lá e eles disseram-me que eu posso dizer que é o meu primeiro. E eu, mas isso não parece muito justo, não parece que tenhas de ser sequer uma coisa que tens de te preocupar. Mas é assim, toda a gente faz. E eu, e eu tentava lhe dizer, mas isso não me faz sentido. E ele, Tiago, isso é porque tu não percebes. Ok. Depois era com a questão dos quilómetros. Tiago, eu todos os meses tenho que assinar aqui uma folha como fiz X quilómetros para receber parte do meu ordenado. Eu, o quê? Mas tu fizeste esses quilómetros? Não. Então, mas tens que preencher uma folha em que estás basicamente a mentir para receberes parte do teu ordenado. Algo que devia ser que é teu, não é? Que tu trabalhaste para o tal e mesmo assim ainda tens que fazer isso à empresa. Tiago, sim, tem que ser. Aqui em Portugal é assim. E depois era as horas de trabalho. Eram horas e horas que estes meus amigos trabalhavam. E era um stress inerente. Ou seja, era... Pagavam-lhes mal. Trabalhavam muitas horas. Não eram encorajados. E ao mesmo tempo também ainda tinham que assinar folhas de quilómetros. Isto não faz sentido nenhum. E eu lembro-me que, com este meu amigo, eu explicava-lhe e dizia, mas olha aqui o que eu tenho na Trivago. Isto acontece, isto é possível. Mas ele não queria acreditar. Ele não lhe entrava na cabeça, por muito que eu explicasse. Mas eventualmente ele lá se fartou e decidiu emigrar. Emigrou para a Holanda. E na Holanda ele teve um bocadinho a mesma experiência que eu tive na Trivago. Que os trabalhos são muito mais valorizados. Que é uma relação mútua. Em que as empresas também apreciam o facto de tu dedicares o teu tempo da tua vida para ajudar aquela empresa. Isso é apreciado. É apreciado. Então, foi a única maneira dele mudar a sua mentalidade. Foi ir lá para fora e experimentar e ganhar este boost de confiança. Ele depois, voltando para Portugal, nunca mais iria se sujeitar às condições que se sujeitou. Porque já tinha isto na cabeça. Há aqui várias, como é que se diz? Meetups. Há vários meetups, encontros de empreendedores, de expats aqui em Portugal. E há um que eu frequento, que vocês se calhar também vão gostar, que chama-se Indie Beers, que é só de malta também bootstrapper e empreendedora. E a grande maioria das pessoas que vão lá são expats, ou seja, não são portugueses. Eu até agora, de todos que eu falei, desta malta que vai a estas meetups, que vivem em Portugal, a maioria deles vivem em Portugal há 2, 3 anos, mas são estrangeiros, nenhum trabalha para uma empresa portuguesa. Nenhum. Querem acreditar nisto. Eu falo com eles. Mas o que é que tu fazes? Eu trabalho remotamente para uma empresa em Londres. Eu trabalho remotamente para uma empresa holandesa. Quando vocês já vêm com esta mentalidade, quando vocês já sabem que as condições podem ser melhores, então não, chegam aqui a Portugal e não se vão sujeitar a isso. Das duas, uma. Se calhar até se candidataram para empresas. E se as empresas não lhes pagaram aquilo que eles acham que lhes é merecido, eles vão arranjar outra forma. Por isso é que eu acho que já disse neste podcast que Portugal é um país ideal para empreender, para começar um projeto novo. Porquê? Porque a alternativa é péssima.
A alternativa é trabalhar para outros. Nestas condições horrendas. Agora, na Alemanha, é o contrário. Porque na Alemanha, a alternativa, que é trabalhar para outros, é excelente. Eu lembro-me que na Alemanha, a minha vida, não é? Nessa altura, sem qualquer tipo de né? Sem qualquer tipo de dependentes, sem qualquer tipo de encargos, para além das minhas rendas e tudo mais, eu chegava ao fim do mês com imenso dinheiro que eu podia poupar, mas vivendo bem, obviamente não uma vida de super rico, pá, mas não me contia em comer fora, não me contia em viajar e, e vivia-se muito bem e poupava dinheiro. Ou seja, mesmo esta ideia de chegar ao fim do mês e ter dinheiro que nós conseguimos poupar é um luxo quase aqui em Portugal. Cada vez mais. Cada vez mais. Agora, em Portugal, não é? Temos um dos maiores flagelos que existe, que é o grande problema da habitação, em que Lisboa é a capital, em que o rácio de ordenado versus aluguer ou compra de casa é o pior da União Europeia toda. Toda. Isto é mesmo verdade. Vão ver os dados. Toda. Como é que isto é possível? Mas pronto, também não queria agora entrar aqui muito na parte política, se bem que este podcast vamos sempre acabar por entrar aí, porque política faz parte e eu gosto muito também de política. Mas isto para dizer o quê? Que depois de se experimentar isto, de se viver tão bem, e claro que nessa altura, eu estive lá entre 2015 e 2021, entretanto agora a Alemanha já não está tão bem, há uma crise, mas mesmo assim devem estar muito melhor do que aqui. Outra questão que eu queria falar é a questão do feedback, que é algo crucial. O que eu sentia muito lá na Trivago era, e havia um esforço muito grande, haviam departamentos só focados nisto, focados em como fazer as avaliações da forma mais justa possível. Então nós lá usávamos o modelo 360, que se calhar até é utilizado aqui em algumas empresas, mas a ideia do 360 é que tu és avaliado ou avaliada pelos teus colegas. Todos. Todos os colegas com quem tu interages no teu dia-a-dia podem-te avaliar. E tu é que escolhes quem é que te avalia. Ou seja, para além do teu team lead, tens um team lead responsável por ti, tu dizes, olha, a minha equipa, eu depois também trabalho com o Zé da outra equipa, com a Joana daquela equipa, e eu posso ir escolhendo essas pessoas para me avaliarem. E essas pessoas dizem, olha, eu trabalho com o Tiago uma vez por semana. E o outro, eu trabalho com o Tiago todos os dias. E com base nas nossas interações, a avaliação dessa pessoa tem mais ou menos peso. E isso era um momento, era quase um mês de trabalho, em que nós tínhamos que avaliar todos. Havia ali uma altura do ano, que era a altura dos 360s, na Trivago, em que nós tínhamos que avaliar todos os que nos colocavam nos 360 deles e vice-versa. E depois, nós pegávamos nesse feedback todo, mas era uma coisa que demorava, dependendo da interação que nós tínhamos com a pessoa, poderia demorar até quase uma hora a preencher. E depois pegávamos nesse feedback todo e eu mais o meu team lead íamos analisar tudo. Ou seja, era quase como um crescimento pessoal. Em que eles diziam, olha Tiago, aqui esta pessoa diz que tu às vezes não ouves muito a opinião dos outros, vamos supor. E eu, é? E o que é que tu achas? E o meu team lead também dava a opinião. Mas se fosse só uma pessoa a dizer isso, se calhar não era tão importante. Mas caso fossem 3 ou 4 a dizer isso, se calhar há uma coisa que temos que pensar. Vamos aqui fazer um plano de como é que tu podes melhorar isso. Era um apoio também quase psicológico que nós tínhamos. Era um crescimento. Tu crescias não só como trabalhador, mas como pessoa. Eu acho isso incrível. Como é que uma empresa nos pode dar isso? Nós tínhamos reuniões, eu e o meu team lead, o chamado one-on-ones, nós tínhamos essas reuniões pelo menos uma vez por mês, religiosamente. Não se faltava. Nós íamos e falávamos. E às vezes eu lembro-me que ia dar um passeio com o meu team lead e estávamos a falar. Às tantas também criaram lá na Trivago um talent lead, que era uma pessoa só responsável pelo teu desenvolvimento pessoal na empresa. Pá, era incrível. Nesse aspecto era incrível. Depois também haviam as retrospective, que eram reuniões de equipa, também mensais, em que nós nos juntávamos todos e havia todo um ritual em que cada um dava as suas opiniões do que é que correu bem, do que é que correu mal. Se haviam
desacatos, se haviam pessoas que estavam chateadas umas com as outras, resolvia-se ali, tudo. Ora, isso também é uma coisa que aqui em Portugal é quase impensável. Quase impensável. Nas pessoas que eu conheço, às vezes se existe uma reunião de one-on-one com o team lead, o que eu sei é que muitas das vezes tem essa reunião marcada, mas o team lead está muito ocupado e diz: olha, desculpa, não posso ir à reunião. Ou quando vai, é só para dizer durante 5 minutos e nem prepara, nem leva aquilo a sério porque tem tantas coisas para fazer. Isso existe, muitas vezes não existe. A parte do salarial, a parte dos 360s, da avaliação, também não são avaliações cuidadas sequer, em que, em que há tempo para sentar e falar. Às vezes, olha, nem tens aumento, não tens aumento. Isso é outra coisa. Na Alemanha haviam sempre aumentos. Todos os anos havia um aumento, com base nesse 360. Se nós tivéssemos uma avaliação muito boa, o aumento poderia ser superior. Se tivéssemos uma avaliação piorzinha, o aumento seria menor. E outra questão também, que justifica, by the way, a razão pelo qual eu tive logo aquele ordenado no início, que os ordenados são com base, são por escalões. Não é bem escalões, mas, ou seja, de acordo com a vossa avaliação do 360, dos vossos skills, em que nível de desenvolvimento é que vocês estão, todas as pessoas nesses patamares têm o mesmo ordenado. E é por isso que eles me deram esse salário logo ao início, para equilibrar. Enquanto que aqui em Portugal o salário é meio tabu e se calhar há duas pessoas que fazem a mesma coisa que ganham valores muito discrepantes. Lá não. Lá isso não acontece. Lá isso não acontece. Lá eles tentam ser o mais justo possível e há muito mais transparência nos salários. Não quer dizer que eu andasse a dizer a todos quanto é que eu fazia, mas era muito mais comum nós partilharmos os salários com os nossos colegas. Não era tabu. Lá não era tabu. E o feedback, que era isso que eu queria dizer também, para além desses 360s, eu sinto que os nossos team leads, os nossos companheiros de equipa, davam sempre feedback positivo. A maioria era positivo ou construtivo. E eu cresci na Trivago a gostar de feedback. A sentir, a gostar porque sabia que o feedback era construtivo. Mesmo quando eu fazia alguma coisa mal e eles diziam-me como é que eu podia fazer melhor. Então eu gostava, porque eu queria ser melhor. Então eles diziam-me como é que eu podia ser melhor. Enquanto cá, eu sinto que as pessoas têm quase medo de feedback. Epá, não quero porque sentem-se que estão a ser maus. Tantos amigos, tantas pessoas que eu conheço que não levam feedback nada bem, até ficam chateados ou chateadas, porque ficam logo muito na defensiva. Às vezes acontece, nós dizemos: olha, por acaso acho que, Jorge, aqui acho que estiveste mal, devias ter feito, para a próxima vez tentamos fazer assim. E eles: epá, Tiago, mas não, nem fui eu, foi o outro do outro departamento. Ficam logo muito na defensiva. E não há feedback positivo na maioria das vezes. A maioria das vezes, o que eu ouço aqui em Portugal é que o chefe, quando vem falar connosco, só é para reclamar ou para nos dar mais trabalho. Não há o cuidado de dizer: olha, fizeste aquilo e fizeste muito bem. Ótimo trabalho. Que é algo também importante. O feedback também não pode ser só negativo. E depois, quando é negativo, há uma grande diferença entre feedback negativo e feedback construtivo. Eu lembro que na Trivago fui ensinado a ignorar o feedback negativo. Quando alguém me só dizia: oh, Tiago, tu não sabes programar. E mais nada. Isto eu ignorava, porque isto não é nada. Isto não me vai ajudar a ser melhor. Mas se me dissessem: Tiago, aqui neste código que tu fizeste, podias ter usado um for loop em vez de um while, sei lá. Ou aqui, podias ter feito isto de forma diferente para ser um bocadinho mais otimizado. Deixa-me mostrar-te como é que isso se faz. Opá, eu ficava radiante. Boa, pá. Estou a aprender. Estou a aprender. Esta pessoa está-me a ensinar. Estou a ficar melhor. E eu acho que isso é tão importante. Eu acho que isto faz a diferença toda. Faz a diferença toda. E entrando agora um bocadinho na parte da política. Aqui em Portugal, eu estou sempre a tentar perceber qual é que é o problema de Portugal. E já passei por muita coisa. Já passei pela questão da corrupção. Achar que era a corrupção. Achar que era os impostos, que são muito altos. Achar que era o sol. O clima é demasiado bom. Já passei por tudo. E claro que cada uma das coisas pode influenciar um bocadinho. Mas agora, a fase em que eu estou, que as empresas e os serviços privados e públicos não têm a cultura certa de trabalho.
tem uma cultura muito desorganizada, uma cultura muito à base do medo, muito hierárquica e uma cultura que não incentiva as coisas mudarem. A inovação é tudo muito lento, muito burocrático. E alguém que entre no mercado de trabalho, com muito entusiasmo, não é? Que a maioria da malta que entra no mercado de trabalho tem, pá, depois de estudar durante 20 anos, é pá, a malta está entusiasmada é para fazer coisas. E quando nós entramos no mercado de trabalho, vamos supor que entramos num serviço público qualquer, e depois dizemos, e vão detectando coisas que estão mal, ou processos que estão lentos, processos que não fazem sentido, e com todo o entusiasmo dizem, mas porquê é que fazemos isto assim? Não era melhor fazermos com isto? Não podemos agora utilizar a inteligência artificial para automatizar este processo? E a primeira coisa que lhe dizem é, está calado que esse não é o teu trabalho? Sempre foi assim, não vamos mudar. Faz antes esta tarefa que não interessa a nada. E quando fazemos isto 2, 3, 4 vezes, o que é que vamos fazer a esta pessoa? Vamos destruí-la. A maioria das pessoas aqui, há muitas pessoas aqui em Portugal que, que os sonhos parece-me quase que foram destruídos, que foram quase que domesticados e estão aqui como zombies a fazer. E, e, e pronto, temos esta ideia do isto é assim em Portugal, não há nada que se possa fazer, os salários são baixos, não há nada que se possa fazer, não dá para mudar nada, as coisas são lentas, não há nada que se possa fazer. Isto entristece-me profundamente. Entristece-me profundamente. E nós temos exemplos no público, no privado também, mas no público, em que as coisas não funcionam, que nós sabemos. Nas finanças, nos licenciamentos, a criar empresas, como eu vos contei no último episódio. Ou há 2 episódios que eu falei sobre todo o processo de como criar empresas e falei de algumas das frustrações. Se não viram esse episódio, vão ouvir. E estas coisas atrasam o país, gastam dinheiro, destroem a chama inovadora e de alteração. E eu acho que nós devíamos alterar isso tudo. Nós devíamos colher. Por isso é que às vezes eu digo, epá, a toda a gente portuguesa, se puder, vão viver lá para fora durante 5, 6 anos, ver outras culturas, outras formas de trabalhar, outras formas de pensar, e depois quando voltarem vão ter um ideal totalmente diferente. E não se vão sujeitar às condições que lhes são dadas aqui. E era isso que eu gostava que acontecesse. E pronto, era isto que eu vos queria falar. A grande diferença na minha experiência, na minha perspectiva entre trabalhar lá fora, nomeadamente na Alemanha. Eu disse na Alemanha, mas depois vários amigos na Holanda, vários amigos na Dinamarca, na Suíça, que é muito semelhante. A experiência é muito semelhante com aquela que eu tive na Alemanha. E era isto. E se tiverem alguma pergunta em que eu possa ajudar, enviem-me uma mensagem. Pode ser pelo Twitter, que é o WB Tiago, ou pelo LinkedIn. Eu vou também partilhar os links nas show notes deste episódio. Mais uma vez peço, se gostam deste podcast, estão a ouvir no Spotify, cliquem no seguir e deem uma review. Estão a ouvir no YouTube, clicar no subscribe e dar um thumbs up aqui ao episódio, dar um like, um joinha. E gostava de ouvir o que é que vocês têm a dizer, se têm algum tema que eu deva falar, se há alguma pergunta queiram que eu responda aqui nos episódios, façam isso, partilhem comigo e eu vou com certeza falar aqui. Este foi mais um episódio de Negócios Sem Trela. Na próxima quarta temos outro episódio. Até lá, continuem a empreender.